Leclerc chegou a Mônaco aí de contrato novo, né? Lembre-se que lá em 2020, recém-promovido em 19 para a Ferrari, ao lado de Vettel, quando a Ferrari percebeu que o seu futuro era Leclerc e não ia manter mais o Vettel ficou sabendo disso, né? Quando a Ferrari anunciou que não continuaria com o Vettel, anunciou que traria o Sainz, que estava na McLaren, e aí anunciou uma mega renovação contratual com o Leclerc, na ocasião indo até 2024, depois era em 2023, mais uma renovação contratual, estendendo o contrato do Leclerc, que a gente estima aí até 2028, e agora outra grande renovação contratual, entrando pela década de 2030, a gente nunca sabe exatamente os termos, né, de duração desses contratos, mas normalmente estamos falando aí de 2+1, é o código na Fórmula 1 quando se fala em multi-anos, você está falando em 2+1, e aí resta entender de quem são as opções, né? Normalmente dita as opções quem está com o poder de barganha, só que nessa situação a gente não sabe bem como que isso fica, porque o Leclerc, lembremos, é um piloto da Academia Ferrari. A essa altura já deve ser um free agent, não tem mais nenhuma obrigação, porque já é um cara que já se estabeleceu na Fórmula 1. O que a gente sabe é que ele teve uma proposta que ele recusou, milionária, da Aston Martin, que, por sinal, marcou o primeiro ponto da temporada hoje, depois da punição dada a Sérgio Pérez. E o nosso Chocotone ainda respira, né? Nosso Chocotone ainda respira junto com o campeonato de George Russell. Respira ali meio por aparelhos, mas respira, né? Vamos falar disso mais tarde. Leclerc teria recusado essa proposta milionária da Aston Martin. E aqui a gente fez um shorts repercutindo a notícia quando saiu, né? O Leclerc renovou com a Ferrari. E ele admite que tinha outras opções. Outras, seja quem for, se você olha o mercado em volta, para onde o Leclerc ia que lhe desse uma mínima chance, quem sabe um dia, uma esperança remota de ser campeão? McLaren está ali, Piastri talvez não fique, mas se não ficar, quem seria esse nome? Talvez ali um Carlos Sainz, talvez até um Gabriel Bortoleto, teria que ver aí quem seria esse nome, mas é o Norris e o Piastri, e um substituto eventual para o Piastri. Na Red Bull é o Verstappen enquanto ele quiser, e o Hadjar, não vamos ser bem franco, né? O Hadjar vem performando muito bem, tá classificando perto do Verstappen, hoje fez uma corrida com punição, erro, não sei o quê, mas acho que pela primeira vez a Red Bull olha para o carro número 2 dela e fala, agora nós não temos mais um problema ali, né? O Hadjar ainda é um novato, ainda erra, ainda faz besteira, mas anda perto do Verstappen, isso é verdade. A gente não imagina, e acho que a Red Bull nem quer, alguém para bater o Verstappen. Seria muito difícil encontrar essa pessoa, e encontrando essa pessoa, acho que ela correria o risco de desestabilizar o Verstappen e aí pôr tudo a perder, né? Não é o caso. Mas ela quer um cara que ande perto. Ela quer um cara que, no dia que ela tiver o melhor carro, esse cara seja terceiro quando o Verstappen vencer uma corrida. Esse cara seja aquele carro que está ali atrapalhando a estratégia dos adversários. Ela procurou isso durante muito tempo. Sérgio Pérez chegou a ser esse cara em 2021. Depois nunca mais, né? Então, preciso me policiar, hein? Eu preciso parar de falar né. Eu falo muito né. Mas, enfim, vícios de linguagem. Ainda mais ao vivo. Gravado a gente tira. A Red Bull procura esse cara e parece que pela primeira vez encontrou com o Hadjar. Então ali também parece que não é o caso. Na Ferrari é o Hamilton, e o Hamilton aparentemente tem as opções ele contratuais. Então se ele quiser ficar para 2027, ele fica. E diz que vai ficar, diz que está feliz, e a linguagem dele na pista, o jeito que ele está conduzindo o carro, a forma com que ele fala nas entrevistas é muito diferente do ano passado. Repetiu seu melhor resultado na Ferrari hoje no segundo lugar. Então, acho que não é por aí. Então, não sobra muito lugar para o Leclerc ir amarrar seu burro, não é verdade? Então, sendo cria da Ferrari, recebendo um aumento salarial que estão falando aí, subindo de 25 para 30 milhões de euros, a opção, ele teria imposto na Ferrari uma cláusula de desempenho, se a Ferrari não estiver entregando para ele um carro apto a lutar pelo título, ele poderia sair fora. Parece que a melhor solução é mesmo continuar nesta órbita de esfera numa equipe que de vez em quando entrega carro para ele vencer a corrida. E às vezes promete
Em 2022, por exemplo, ele chegou a liderar o campeonato. Já está fazendo tempo, eu sei, mas é dessas opções possíveis, porque você vai apostar num projeto de quem? Da Aston Martin? Tá, eles têm o Newey, mas tá dando muito errado até aqui, né? Tá distante, já falei, né? Tá distante da frente. É a Cadillac, é a Williams. Nós vamos falar da Williams na sequência, daquele escândalo que tá rolando. Então, assim, me parece que eu, se fosse, e acho que a maior parte de vocês também, me parece que faria sentido continuar. Para ele fez, assinou, continua aí, entrando pela década já de 2030. Imagina, gente, nós estamos falando aqui da década de 30, né? Do século 21, entrando pela década de 2030 aí como piloto da Ferrari. Certo? Então essa é a primeira grande notícia. Ele chega a Mônaco com um contrato novo, salário novo, vai continuar, e resta a Ferrari entender o que o Hamilton vai querer fazer da vida. Ela vem trazendo aí, né, na esteira, o Oliver Behrman, que está num estágio de maturidade bem parecido com o estágio de maturidade que o Leclerc estava no final de 2018, né? Um piloto marcando pontos, um piloto incomodando o outro piloto na ocasião, a Alfa Romeo Sauber, né? E então acho que o Behrman é esse futuro para a Ferrari, e substituto do Behrman na Haas pode ser aí o Beganovic ou o Rafa Câmara, que fez a pole para Mônaco e acabou tendo um abandono hoje lá na Fórmula 2, tá bom? Então, este é o panorama para a Ferrari e para o Leclerc de momento. Não descarto que esta seja uma pré-temporada animadinha, desculpa. Não descarto que esta seja uma silly season, a temporada de boatos muito movimentada, porque a gente tem podendo sair o Verstappen, a gente tem McLaren e Mercedes de olho nas movimentações que o Verstappen faria, a gente tem a situação entre a gente tem a situação entre o Oscar Piastri e a McLaren meio desgastada, Mark Webber nem tem ido nas corridas, uma coisa meio esquisita, poderia vir alguém para esse lugar, poderia ser o Sainz, poderia ser, sei lá, o Bortoleto foi piloto McLaren no passado, já fizemos esse exercício aqui em semanas anteriores, então tem uma série de coisas que podem acontecer no entorno e no meio do pelotão ali. A gente pode também ter movimentações, a gente não sabe o que vai ser do futuro. Se o Sainz sai, sobra uma vaga na Williams, a gente tem uma série de movimentos que podem acontecer ali em paralelo, né? Se o Verstappen vai para uma Mercedes, vai ser Radiar Lindblad numa Red Bull, por exemplo, ou a Red Bull vai precisar de um cara de pronto para vencer, vai buscar o próprio Piastri, vai buscar alguém estabelecido em outro lugar, né? Então, muita coisa pode acontecer, tem muitos contratos que expiram, tem o futuro do Bortoleto, a gente não sabe o que vai acontecer, o Bortoleto, a gente sabe, assegurado, tinha esses 2 anos que ele fez ano passado e esse ano, e não sabemos de quem é a opção, se a Audi vai exercer essa opção, se é o Bortoleto que tem que exercer, e exercendo ou não exercendo, porque tem alguma coisa em vista, para onde poderia ir, tem uma série de coisas aí para acontecer nesse meio para fim de pelotão, o próprio contrato do Bottas, a gente não sabe como é que fica, circulou essa notícia de que poderia ser substituído no meio da temporada, o que não faria muito sentido, levando em consideração que o substituto desejado pela Cadillac seria o Colton Herta, que não tem os pontos da superlicença, e no atual momento dele de Fórmula 2 não teria os pontos acabando o ano de Fórmula 2 se acabar assim, tá? Então, muita coisa para acontecer. Primeira água.